Olá, gente, boa noite. Boa noite para todos e todas. Sejam todos bem-vindos ao primeiro workshop Entendendo o TDAH. E hoje a gente vai logo começando com as atividades, né? Para que a gente possa aproveitar bastante o tempo. Estamos aí com a grande profissional, né, idealizadora da comunidade TDAH Não é Bicho-Papão, que é nossa apoiadora nesse evento, e eu vou deixar para que ela se apresente, fale um pouquinho da comunidade para vocês, e logo após a gente entra com a convidada de hoje, né, nossa querida Clara Umani, né? Umani que vai falar de um assunto muito importante e vai ser básico para que a gente possa entender todo o workshop, tá certo? É com você, Alessandra. Pode falar. Muito boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e poder apoiar esse evento com um tema tão importante que é o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vocês vão conhecer um pouquinho mais a fundo os comportamentos, né, genéticos, comportamentais aí hoje com a Clara, mas eu gostaria de colocar, né, me colocar aqui à disposição de todos vocês, colocar a nossa comunidade, né, aqui à disposição de vocês, que é a comunidade TDAH Não é Bicho-Papão, que é a única comunidade no Brasil que apoia as mães de crianças com TDAH e ensina, de fato, como é possível eliminar, não só como é possível, né, mas ajuda essas mães a eliminarem os sintomas do TDAH dentro de casa, através da intervenção comportamental e alimentar. Então, vamos entender um pouquinho sobre tudo isso, né, durante esse mês. E quero deixar à vontade aqui, então, para a Carla colocar aí a nossa querida Clara Ummanen, né, na tela. E para todos nós, né, uma excelente aula. Que bom. Vamos lá colocar a Clara conosco. Só um pouquinho. Olá, sou Clara Ummanen e hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre TDAH, né? Eu posso dizer que de TDAH eu entendo, embora meu diagnóstico tenha sido tardio, mas eu sou TDAH, também autista, e trago hoje aqui uma experiência, não só uma experiência de que eu me dedico a estudar sobre isso, mas uma experiência de vivenciar isso, né? Obrigada, Carla, obrigada, Alessandra, pelo convite. Um Obrigada a toda a prazer comunidade. grande tê-la aqui conosco, tá, Clara? Fique muito bem à vontade e qualquer coisa, estamos aqui no suporte, tá bom? Tá bom, você tem alguma pergunta, assim, para fazer pessoal antes da gente começar sobre os assuntos? Então, Clara, muita gente que está entrando agora, que não conhece um pouquinho, né, da sua história, você é graduanda em neuronaturopatia na Espanha, né? Você está aí, nós estamos em horários, né, diferentes. É meia-noite, passam da meia-noite aqui, né? Já é madrugada. Então, só para entender o carinho, né, de Clara, de abraçar essa causa, né, de estar aqui conosco, contribuindo, se sacrificando, né, para que a gente possa ter esse momento. Então, Clara Umani é graduanda em naturopatia, graduanda também em genética e eita, cada nome, nutrigenômica, colaborando também com o laboratório Full DNA na Universidade de Israel. É colaboradora também com a Columbia Universidade de Nova York. É pesquisadora, autodidata, né? E está sempre também, Clara tem as redes sociais, né? Tem, como é, Clara, aquele
Tirando dúvidas, como é? É, então, deixa eu falar um pouquinho de como que aconteceu isso, né? Eu Pronto, sempre fica à fui, vontade. hoje, quando eu lembro do meu comportamento, eu sempre tive um comportamento diferenciado, atípico, né? Mas, enfim, há 50 e tantos anos atrás, quase 60 anos atrás, a gente não tinha esses diagnósticos. Então, eu sempre tive uma vida normal. Mas quando eu conheci o meu filho, que é o meu filho de coração, há 7 anos atrás, ele tinha um autismo muito severo e uma hiperatividade absurda. Então, eu comecei a estudar o TDAH para exatamente ajudá-lo. E aí foi quando eu me descobri TDAH e tive também o meu diagnóstico, né, pelos hospitais, Hospital Neurológico de Helsinki, eu morava na época na Finlândia, e tive meu diagnóstico de TDAH ali, já com 53 anos. Pensa o que é isso. Nossa. Então, eu iniciei o tratamento do meu filho, né, com protocolo alimentar, o mesmo que a Alessandra usa na comunidade dela, e comecei também a suplementá-lo. E com isso a gente começou a compartilhar nas redes sociais e muitas mães, centenas de famílias foram ajudadas. Então eu decidi estudar, né? Eu decidi estudar para, enfim, para ter a autoridade para falar do assunto, porque quando a gente fala, eu não gosto muito do termo autodidata, porque ninguém é autodidata, né? Tudo que eu estudo teve um médico por trás que estudou, né? Então a gente hoje tem um método diferente de aprendizagem. E eu já uso esse método há alguns anos. E eu tenho compartilhado bastante as descobertas, né, que sempre faço, e esse é um tema que me encanta muito. Obrigada por essa oportunidade. Vamos lá? Nós que agradecemos, né? A honra de tê-la aqui conosco. Fique à vontade, Clara. Obrigada. Então vamos começar a entender o que é o TDAH, né? O que é o TDAH? Bom, tem 3 tipos, né? Oficialmente, tem 3 tipos de TDAH. Eu diria que tem mais tipos de TDAH, mas oficialmente nós temos 3 tipos de TDAH. O de desatenção. O que é o TDAH? É uma síndrome. E o que é uma síndrome, Clara? É um conjunto de sintomas. Existe um erro que alguns médicos ainda cometem de dizer que o TDAH não é patológico, não é uma patologia, né? É só uma maneira diferente do cérebro agir. É uma maneira diferente do cérebro agir, mas porque existem sim algumas características patológicas nessa forma. Então, esse conjunto de sintomas, chamado déficit de atenção e hiperatividade, tem 3 tipos específicos. O de desatenção, que a criança só não consegue, a criança ou o adulto, né, gente? Não vamos falar só de criança, mas a pessoa não consegue se concentrar, ela se distrai, então ela está fazendo uma coisa, daqui a pouco o lápis cai e ela começa a olhar para a unha e ela se distrai, né? Tem o de hiperatividade e impulsividade e tem o terceiro tipo, que é o que inclui os 3, né? Os 3, a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Eu posso dizer com certeza que eu sou esse terceiro tipo, que é o que reúne tudo, né? Então, o TDAH, ele realmente se perde numa conversa. Por exemplo, quando meu marido está conversando comigo, meu marido é um pouquinho prolixo, então ele começa a contar uma história e eu falo assim, peraí, dá para você voltar? eu viajei. Aí ele fala, onde você parou? Aí eu falo, ele, nossa, mas esse tempo todo aqui eu estou falando e você não está... Simplesmente a gente desliga, né? Então, isso é é um sintoma, por exemplo, do TDAH. Eu posso estar aqui falando e, de repente, alguma outra coisa toma a minha atenção
e eu não consegui perceber que estou aqui, né? Mas ao longo da minha vida, a gente foi desenvolvendo, digamos que, maneiras de sobreviver, né? Eu, por exemplo, para dirigir, para não me perder, eu sempre tinha um som do carro muito alto, né? E eu vinha cantando, ou tinha alguém conversando comigo, porque, por incrível que pareça, se eu estivesse fazendo duas coisas, eu presto mais atenção do que se eu estiver fazendo uma coisa só, né? Então, realmente, a questão da hiperatividade, eu sempre fiz milhares de coisas ao mesmo tempo. Geralmente, o TDAH, ele tem um pouquinho mais de talento, então ele fica envolvido com várias coisas ao mesmo tempo. E a impulsividade, né? A impulsividade, essa atrapalha um pouquinho, às vezes, os relacionamentos, porque a gente não pensa antes de falar, né? A gente tem aquelas atitudes. Então, é aquela criança que se mete na conversa do adulto e fala coisas, às vezes, inapropriadas, tem sempre uma resposta na ponta da língua, e nem sempre é um tipo de fala muito, digamos, muito gentil, né? Porque exatamente pela falta dos neurotransmissores de bem-estar, o TDAH ele tende a ser um pouco mais hostil, né? Podemos mudar? Como é que eu mudo aqui? Uhum. Então, como eu já falei, o TDAH tem os predominantes desatentos, impulsivos, imperativo ou combinados. Então, os 3 tipos de TDAH. Os combinados são os que têm as 3 características, como eu já falei, é o meu caso. Um probleminha aqui. Quais são as características clínicas do TDAH? Bom, primeiro, existem anormalidades químicas. O que é isso? There is a problem here. Here, it's on top of the things. It's not showing how it should be here. Então, existem anormalidades químicas. O que é isso? Quando a gente come, existe um processo químico, né? A gente é uma engrenagem. Então, a gente vai absorvendo, os alimentos vão se convertendo em outros processos químicos. E, geralmente, o que acontece com o TDAH é que há uma falha nesses processos. Então, os alimentos não são, digamos assim, processados e absorvidos de uma forma normal, como de uma pessoa que não tenha essa patologia. Bom, tem uma característica que é muito predominante no TDAH, que é o metabolismo de metais. Os metais pesados, né? Toda mamãe de TDAH meio que sabe sobre os metais pesados. E por que há essa intoxicação de metais pesados? Exatamente porque há um metabolismo defeituoso dos minerais essenciais. Então, quando te falta... na casa de minerais é assim, como se fossem umas janelinhas, né? Então, quando uma janelinha está desocupada, ela fica livre para que um metal pesado ocupe. Então, digamos que a pessoa tenha um problema com o metabolismo de magnésio, por exemplo, é um mineral essencial. Aí ela pode absorver outro metal no lugar do magnésio. Então, por isso, as crianças TDAH têm um problema de toxicidade. Às vezes, essa toxicidade vem também de um defeito no fígado de fazer essa questão da toxina mesmo, né? De desintoxicar. E por que essas coisas acontecem? São características genéticas, muitas vezes hereditárias. Outra coisa muito comum nos TDAHs, eu diria que é quase que uma totalidade, é o metabolismo de glicose. Geralmente o TDAH é carboidrato, é intolerante ao carboidrato, ele é intolerante ao açúcar, né? Então ele tem reações ao excesso de carboidrato. Como hoje a nossa alimentação é basicamente carboidrato, né? Tem carboidrato em tudo.
é complicado. E muitas vezes eles também são celíacos, né? E intolerantes à lactose, alérgicos à caseína. E essas são características que fazem o TDAH, os sintomas do TDAH. Ah, Clara, mas eu tenho um filho TDAH e ele não é celíaco. O problema de ser celíaco é que os exames não são confiáveis. Eu, por exemplo, sempre ouvia dos médicos, quando eu falava que eu não comia glúten, eles sempre diziam para mim assim, não, mas você não é celíaca. E no final das contas, quando eu comecei a fazer os testes genéticos, eu percebi que eu sou super celíaca, ou seja, eu tenho todos os genes de uma pessoa celíaca. Então, isso realmente, eu passei toda a minha vida comendo glúten sem saber que era celíaca. Então, isso é um problema. Além de que eles têm mesmo alguns genes, sabe, que não metabolizam o açúcar da mesma forma. Então, causa como se fosse uma inflamação no cérebro. Tanto é que quando a gente retira totalmente o açúcar da criança, em poucos dias eles mudam o comportamento, né? Isso é uma coisa que as pessoas veem de imediato. Além, então, já falamos da anormalidade química, do metabolismo de metais e minerais, do metabolismo de glicose, mas não para aí. Muitas vezes, eles têm também genes de insuficiência na absorção de nutrientes. Então, por exemplo, é muito comum ter um gene muito comum, eu falo em quase todas as minhas lives, o MTHFR, né? Que faz uma hiperhomocisteína. E quem tem esse gene, e 50% da população tem esse gene, não absorve B12, não absorve ácido fólico, não absorve coenzima Q10, não absorve uma série de nutrientes. Então, isso é o que eu chamo de insuficiência e na absorção de nutrientes, tá bom? Além disso, TDAH, ele pode ter origem em algumas síndromes hereditárias que têm problemas com o metabolismo de cálcio, ferro e manganês. O que a gente deve ficar atenta é que se o seu TDAH tiver, por exemplo, já apresenta uma dorzinha óssea, já apresenta uma escoliose, uma cifose ou uma cifoescoliose, sabe? Aquela coluna meio tortinha. Se o seu TDAH apresenta sinais, ele pode ter alguma síndrome associada ao metabolismo de cálcio, muitas vezes de vitamina D, ou outros, né? Porque não é só vitamina D, mas a vitamina C, magnésio, todos eles estão envolvidos no metabolismo de cálcio, tá? Às vezes, o TDAH está associado ao metabolismo de ferro. Então, ele pode sofrer de anemias diferenciadas, anemias até que não sejam ferroprivas, sabe? É muito comum, por exemplo, pessoas que têm talassemia, hemoglobina C, eu tenho, por exemplo, né? Ou anemia de Fanconi, serem TDAH, porque é um processo, é um dos sintomas. Então, vamos lá. O TDAH não é uma patologia em si. O TDAH é uma síndrome, é um conjunto de sintomas por causas variadas. E nem todo TDAH é igual. Porque, por exemplo, aquele TDAH que venha, por exemplo, do cromossoma X, que é o cromossoma sexual, geralmente está relacionado à parte do cálcio. Mas ele pode ter uma outra síndrome que estar associado à parte do ferro, por exemplo. E ele pode ser um TDAH só por excesso de toxicidade. Por exemplo, uma mãe que foi fumante, então todas as toxinas vão para o bebê, aí associa isso a algum sofrimento fetal, alguma coisa a mais. Então, essa criança pode ser TDAH por isso, tá? Mas, geralmente, tem um fundozinho genético, tem uma questão hereditária importante nos TDAHs. Então, quando a gente tenta consertar um TDAH só com psicologia,
Carla, fica muito difícil, porque a psicologia e a intervenção comportamental, que é como eu chamo as técnicas que foram usadas para o meu filho, né? Foram as técnicas que eu criei para ajudar o meu filho, e isso é muito importante, né? Então, essa intervenção comportamental, ela é importante, muito importante, né? Mas se você não der para a criança as ferramentas, ou seja, o combustível que vai fazer com que ela execute aquilo que você está ensinando, fica muito difícil, sabe? Eu costumo dar um exemplo, né? Carla, se eu dissesse agora para você assim, Carla, por favor, vai ali rapidinho e escreve ali um código para um robô que eu tenho aqui na minha cozinha. Eu quero que o meu robô execute a tarefa de, sei lá, molhar as plantinhas. Você vai fazer? Não, né? E se eu te colocar de castigo, você vai fazer? E se eu te Depende, né? Depende, às vezes acontece da pessoa ser aquela questão do opositor, né? Não, mas eu estou falando você, a Carla. A doutora Carla, se eu disser para você assim, vai ali agora e faz para mim né? Escreve lá uns códigos para mudar o meu robô aqui da cozinha. Você muito provavelmente não sabe do que eu estou falando. Uhum. Você não tem as ferramentas, você não tem um programa, você não tem as ferramentas. Nem então, a formação. Não tem informação. Você não tem os meios para me dar aquilo que eu estou pedindo. Então, mas se eu falo para o meu marido, que trabalha com inteligência artificial, ou com o meu filho, que também já conhece, eles rapidinho fazem o que eu peço. Por quê? Porque eles têm a ferramenta, eles têm os meios para fazer. Agora, se você me pedir, não vai sair nada. Nem que você me coloque de castigo, nem que você me bata, e nem que você me estimule com negociações. Claro, olha, se você fizer isso, não vai acontecer. Por quê? Porque eu não tenho os meios para te entregar. Então, é essa forma que eu gosto de exemplificar quando a gente tenta tirar alguma coisa do TDAH sem dar a ele os meios. É como tirar leite de pedra. Ele não consegue. Então, a intervenção, a higiene alimentar, a suplementação das insuficiências, elas precisam acontecer concomitantemente com a intervenção comportamental, com as terapias ocupacionais, com as terapias mesmo de conscientização, né? Porque o TDAH, muitas vezes, ele tem comportamentos que são chocantes para outras pessoas, mas eles mesmos não têm consciência. O processo de conscientização, ele também vem ao longo da suplementação. Quase tudo que eu sei sobre mim, né, sobre quão diferente eu sempre fui, eu sei por alguém me falou, nossa, mas você é assim, nossa, mas você... Às vezes o comportamento das pessoas, eu lembro, Carla, que uma vez eu estava numa loja de departamento na Holanda e eu tinha um amigo, e ele ia assim, sabe, como se me amparando para não sair derrubando as roupas. E eu achei aquilo tão engraçado, sabe, ele ia me protegendo assim, para eu passar na loja de departamento e não ir derrubando as coisas. Então, ele percebeu logo que eu tinha um problema de visão, né, de visão lateral, de me posicionar no espaço e um problema de coordenação motora. Então, mas eu só percebi isso, que eu tinha esse problema, quando ele tentou me proteger, né? E assim, muitas outras formas eu fui entendendo os meus processos. Então, a gente já aprendeu até aqui que TDAH não é só uma maneira diferente de ser. Isso não confere. Se você for ver, tem milhares de estudos confirmando isso aqui que eu estou falando. Quais são as outras possíveis causas, né? Então, algumas possíveis causas, porque as causas do TDAH podem ser diversas, ainda não se descobriu uma causa
para identificar essa síndrome. Mas a gente pode ter erros metabólicos, né? O que é erros metabólicos? Exatamente, o que é metabolismo? Metabolismo é esse processo químico que acontece através dos alimentos. Nós comemos e os alimentos são metabolizados, são transformados em proteínas. Muitos de nós, TDAH, temos erros. Às vezes, um bracinho do cromossomo é mais curto. Nós temos erros genéticos que fazem com que esse processo não seja feito até o final, ou não seja feito da forma que deveria, tá? Sofrimento fetal. Não sei se você sabe, Carla, mas assim, estatisticamente, 95% dos bebês, eles são abortados. Como assim, Clarice? 95%? Eu já ia perguntar. O que você está falando, né? Não, assim é a natureza. Então, o corpo expele naturalmente. Então, quando a gente tem um atraso na menstruação, aí a gente fica um pouquinho preocupada, e a gente fala assim, ai, graças a Deus, né? A minha menstruação veio. Na verdade, aquilo foi um aborto espontâneo, né? A gente só considera aborto espontâneo depois dos 3 meses, né? Aí a gente começa a considerar. Mas não, é natural que seja expelido, né? Esse é um processo normal. Então, quando a gente tem uma criança e essa criança sobreviveu a esse processo, né? Que é um processo de expelir mesmo, o corpo expele, tá? O bebê. Então, aí, digamos que a mãe tomou um chá de alguma coisa, uma raiz, sei lá, um chá de gengibre, porque estava com enjoo, aí disseram que era bom, né? O gengibre, por exemplo, ele é abortivo. Então, a pessoa tomou um chá de gengibre e porque estava com enjoo, alguma coisa assim, aquilo causa um sofrimento fetal. Porque o aborto não aconteceu, ele não finalizou, mas a criança sofreu. Então, houve ali um sofrimento fetal. Porque as pessoas pensam que sofrimento fetal é só quando o bebê está para nascer, e aí não nasce naturalmente. Aí as pessoas consideram isso sofrimento fetal. Não, mas a criança muitas vezes passa por muitos processos de sofrimento ainda na barriga da mamãe, tá? Então, por exemplo, às vezes a mãe briga com o marido, né? Tem umas discussões, e a criança, ela percebe que a mãe tem ali uma alteração hormonal, que as coisas não estão bem, mas ela não consegue perceber que aquela agressão não foi a ela, não foi a criança, foi uma agressão que não tem a ver com ela. Então, ela começa a se sentir ali já partindo de sofrimento. E esse sofrimento fetal altera o metabolismo, né? Toda vez que a gente tem um estresse, a gente tem um problema metabólico. Então, por exemplo, se eu estou estressada por alguma coisa, eu tenho um aumento de cortisol, né? Eu tenho uma hiperinsulinemia. Então, as alterações metabólicas acontecem quando a gente tem um processo de estresse. E o que a mamãe sofreu quando a criança estava na barriga representa um sofrimento para a criança. Tanto é que quando você pega mães sofridas, que usam drogas, às vezes, né, que apanham do seu companheiro, que sofrem, essas crianças que são colocadas para adoção, quase sempre elas têm uma característica que até é diagnosticada como pós-traumática. Veja bem, muitos psicólogos, eu não sei se você concorda com isso, mas muitos psicólogos entendem a questão do TDAH como uma questão pós-traumática, né? Exatamente por isso, porque as alterações hormonais que acontecem com a criança dentro da barriga são as mesmas reações, por exemplo, de uma criança que sofre maus tratos, tá? Bom, esse é um aspecto. Outro aspecto é a hereditariedade. O TDAH é
muitas vezes hereditário. É que, com o tempo, as pessoas vão se acostumando a viver e as gerações passadas, elas não tinham esses diagnósticos. Então, quando você conversa com uma mãe, aí você sempre vê uma influência, mas eu acho que eu tenho isso também. Aí você diz, mas eu acho que o meu marido tem isso também. Porque existe uma questão muito, né? Você ouve muito isso, né, Carla? Então, existe uma questão de hereditariedade. Então, a epigenética nos fala que a performance de um gene ela é determinada pelo estilo de vida da pessoa. Então, vamos lá. Se havia um pequeno defeito num gene da mãe, ou do pai, ou do avô, que talvez não tivesse uma manifestação tão importante, mas porque essa mãe, esse pai não foi tratado, e levou uma vida talvez com álcool, comendo muito carboidrato, né? Enfim, uma vida um pouco fora do que se necessita para uma questão metabólica de glicose, por exemplo. Então, esse gene, ele digamos, ele tem uma manifestação maior. Então, a mãe é TDAH, mas com uma expressão gênica menor. Um exemplo, né? Pode ser a mãe, pode ser o pai, tá, gente? Mas às vezes a mãe é TDAH com uma expressão gênica menor, mas como ela sofreu durante a vida, ela não comeu uma alimentação saudável, ela não praticou atividade física, ela não... Enfim, ela sofreu muito estresse. O que acontece hoje, muito comumente, são mães que, por exemplo, já muito jovens têm problemas de ovário policísticos, problemas de endometriose. Essas mães são mães metabólicas. Elas já têm um problema de intolerância ao carboidrato, porque a endometriose é nada mais, nada menos do que uma intolerância ao carboidrato. Então, aí ela vai, faz um tratamento hormonal e tem o bebê dela. Nesse tratamento hormonal, ela tem um bebê, mas o bebê vai herdar o quê? Vai herdar uma expressão gênica ainda mais forte. Então, vem uma criança com necessidades metabólicas muito diferenciadas, tá? E a outra é a questão da intoxicação por mamães fumantes, né? Você vê que em 1950 os médicos diziam que fumar fazia bem para a saúde. Quando eu era criança, lá nos anos 60, as propagandas de cigarro eram muito elegantes, tinham propagandas de 15 minutos sobre cigarro. Então, nós somos gerações intoxicadas por outras gerações intoxicadas por outras gerações intoxicadas. Muitas químicas, como urânio, há muitas químicas realmente pesadas no cigarro que fazem com que a criança venha com uma carga tóxica muito alta. E juntando isso à impossibilidade de desintoxicar por causa dessa intolerância ao carboidrato, então a criança acaba apresentando problemas neurológicos. Petri, help. I don't get to change. I don't get change. Ok. Opa, foi um mais. But it's not showing. Ok. Então, quais são as principais deficiências? Lembra que eu falei das deficiências de absorção de nutrientes? Então, o TDAH ele pode ter múltiplas deficiências, tá? Mas as principais são a vitamina B12, a B9, a B6, o zinco, a vitamina D, a vitamina C, uma insuficiência de GABA, triptofano, colina. Então,
Eu sugiro, something happening here. Okay. Eu sugiro a vocês que assistam, né, que vá no meu YouTube, Dicas da Clara, e assistam lá, que eu tenho vídeos específicos para como cada uma dessas deficiências atua e como suplementar. Então, a B12, a B9, a B6, o zinco, o magnésio, a vitamina D, a vitamina C, que a formação de GABA, triptofano, colina, são algumas questões importantes na formação dos neurotransmissores de bem-estar. Então, o mau humor do TDAH, o comportamento desafiador do TDAH, a apatia, que às vezes eles querem ficar só no videogame, não quer brincar, não quer jogar uma bola, não quer... Essa apatia também vem da deficiência nutricional. São muitos os genes associados à deficiência nutricional. Então, nesse caso, a gente tem que corrigir e dar à criança o suplemento para que ela tenha um combustível e depois a gente faz a intervenção comportamental para que ela consiga mudar. Então, como eu falei antes, exigir da criança um comportamento que ela não pode te dar, porque ela não tem os mesmos neurotransmissores de bem-estar, e as pessoas são muito intolerantes com TDAH, né? Um TDAH adulto, por exemplo, as pessoas veem e falam assim, nossa, que pessoa tóxica, ela fala só dela mesma, fala mal de tudo, reclama de tudo, fala mal de todo mundo, né? Então, essas pessoas que a gente chama de pessoas tóxicas, eu chamo de pessoas metabólicas, porque são pessoas que, por deficiência de nutrientes, não conseguem ter, assim, aquele relaxamento, não conseguem se sentir seguras. Então, o TDAH, ele tem muito medo, sabe? O medo é uma característica dessa agressividade do próprio TDAH, né? Eu costumo dizer que toda raiva é medo, é prima e irmã do medo, né? E esse medo vem muitas vezes por lembranças e memórias da parte do sofrimento fetal, mas vem também da falta de neurotransmissores que façam ele sentir amor, segurança. Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente tem, por exemplo, um animalzinho, e a minha cachorrinha, ela vai com todo mundo, e ela beija todo mundo. Por quê? Porque é uma cachorrinha que recebe amor, recebe tudo. Agora, se você pega um cachorrinho de rua, que ele foi maltratado, você tenta resgatar, no que você vai acolher, ele te agride, né? A minha, como está protegida e bem cuidada, ela vai com todo mundo, é fácil levar. Mas tenta resgatar uma criança que tenha, um animalzinho que tenha sofrimento, real sofrimento. Então, assim é o TDAH, ele tem real sofrimento. Ele não tem consciência de quanto ele sofre, mas ele sofre. Então, uma criança que eu ouvia muito isso do meu filho, ai, que menino chato, chorão. Eu ouvia muito de mim mesma, né? Ai, que menina, parece uma manteiga derretida, chora o tempo todo. É a criança que chora o tempo todo. Eu sou muito ligada. Eu só vou na rua, eu vejo uma criança sofrendo, chorando ou aborrecida, e eu tenho uma vontade enorme de chamar a mãe e dizer assim, ai, olha, por favor, essa criança também, a gente não pode fazer isso, mas eu tenho esse sofrimento de ver uma criança. Ah, mas isso é birra. Ai, claro que nada, isso é birra. Não, gente, uma criança que está bem nutrida, ela não faz birra, ela brinca, ela ri, ela curte a mãozinha, o pezinho, sabe? A criança que chora o tempo todo é uma criança desnutrida, é uma criança, ela pode ser até obesa, você pode encher ela de comida, mas comida não é nutrição, tá? Encher a criança de comida não quer dizer que ela esteja nutrida, né? Então, é uma criança que está em sofrimento. Aquela criança que nada tá bom para ela, você vai dar uma coisa...
Gente, como eu fui assim a minha vida toda. E eu comecei há muito tempo a analisar e perguntar, mas por que eu sou assim, né? Nada tá bom, sabe? Eu tive uma época assim, que nada estava bom para mim. O TDAH é como se ele fosse um saco sem fundo, né? Todo o amor que você coloca ali, todas as carícias que você coloca ali, nunca são suficientes para aquela criança. Mas por que que não são? Porque faltam neurotransmissores de bem-estar. Petri. Not coming. Ai, ai, ai. It's not coming. Not changed. Not changed. Not changed. It was just to come, then it changed. Então, vamos falar um pouquinho, Carla, de genética? Vamos lá. Então, obrigada. Então, Qualquer coisa, Clara, o pessoal que tiver dúvida, porque a genética tem muitos termos técnicos, né? E o pessoal sempre sente dificuldade de compreender e perde muito que os profissionais falem, mas que expliquem o que significa. É o que você está fazendo de uma forma bem, assim, bem legal, né? Que está dando para alcançar todos os públicos, né? Sim, então eu coloquei aqui alguns básicos que quase toda criança TDAH tem, tá? Por exemplo, o gene ANC, né? O ANC1 é um gene que modula a dopamina. Então, quando uma criança vem com esse defeito, às vezes o ANC ele pode ter diferentes manifestações, mas já é um gene que você sabe que a transformação da serotonina em dopamina vai ser insuficiente ou deficiente. Então, essa criança não vai ser uma criança alegre, sorridente. Você já viu que o TDAH está sempre assim, ó? Ele nunca está sorridente. Ele pode até rir, mas a risada dele não é uma risada de alegria, é uma risada de estar torturando alguém, é uma risada que puxou o cabelo do colega, não é uma risada de felicidade, de bem-estar, né? Então, você não vê uma criança TDAH sorrindo de felicidade. Eu lembro, Carla, que a primeira vez que eu ouvi a gargalhada do meu filho brincando com o irmão, assim, num quarto, eu estava no meu quarto, eu chorei, sabe? Eu tive muitas lágrimas, porque eu falei, gente, eu não estou acreditando. E ele ria, mas ele ria uma risada... porque estava sempre implicando com alguém, né? Era aquela risada. Mas quando eu vi ele dando aquela gargalhada gostosa numa brincadeira com o irmão mais velho, ai, gente, aquilo foi tão emocionante. Eu chorei tanto porque eu entendi. Agora sim, ele tem dopamina, né? E ocitocina. Então, o OXTR é um gene receptor de ocitocina. Então, muitas vezes acontece no parto, a mãe que já tem uma deficiência de ocitocina, ela normalmente vai ter um parto cesáreo, ou uma dificuldade no parto, ou vai ter uma necessidade de ser injetada a ocitocina. Esse é um sinal que as mamães deveriam pensar e começar a suplementar desde a amamentação, ou seja, a mãe se suplementar. Por quê? Se ela tem dificuldades no parto, foi necessário aplicar ocitocina, ou foi feita uma cesariana, ou a criança foi retirada, enfim, com alguma ferramenta, enfim, houve um sofrimento na hora do parto, isso é muito importante. Tem umas outras questões também que eu já falei, que é uma questão da microbiota, né, da flora da criança, porque nesses partos não ser a mesma da mãe, então ela já começa a fazer um processo ali de intolerância ao próprio leite da mãe. Tem essas questões, mas é para uma outra fala, né? Mas se já nasceu assim, é quase certo que essa criança vai ter esse gene, e é uma questão hereditária, tá? Por isso que tem que prestar atenção. A ocitocina é muito conhecida como
o hormônio do amor, né? Então, a criança mais agressiva, mais violenta, mais implicante, mais que não gosta que me toque, sabe? Essa criança, ela vai ter um problema de ocitocina. Ela tem, tanto é que muitos autistas agressivos, eles são tratados com ocitocina. Mas eu não gosto desse tipo de terapia que você dá o hormônio final, porque isso faz com que o corpo cada vez menos produza, né? Então, eu não gosto, mas é importante saber, tá? É uma mutação genética. O BDNF é uma desordem genética que causa bipolaridade, epilepsia. Então, às vezes, o TDAH, ele tem convulsões, ele tem... Muitos são diagnosticados com esquizofrenia por causa do BDNF. O CLOCK. O CLOCK, ele é um gene, clock de relógio, né? Ele é um gene, ele é um gene de câncer mesmo, mas ele no TDAH ele é muito presente, porque ele altera o ciclo cardiano. Então, esse vai ser aquela criança que você tem dificuldade para botar ela para dormir à noite, que ela só quer dormir com você, que ela chora, que ela reclama, e que você tem dificuldade para acordar de manhã, porque esse gene CLOCK é um gene que vai estar mudando, fazendo alterações no ciclo cardiano. Pessoas que têm esse gene, elas têm uma tendência a ter envolvimento com drogas ilícitas, com drogas, de modo geral, lícitas e ilícitas, e com álcool, tá? Então, existem estatísticas de que o TDAH tem uma tendência ao uso de droga e de álcool. É por causa desse gene, tá? Não é toda criança que vai ter esses genes, tá, gente? Mas esses são genes comuns do TDAH. O DPH, que é o gene da dopamina, ele é um adrenérgico, né? Então, a criança, ela não tem, além dela não ter vontade de fazer as coisas, então você fala, você quer motivar, filho, vai lá, faz seu exercício de casa, vamos fazer isso, vamos fazer uma aula online, ele não curte, ele não tem vontade, né? Geralmente é uma deficiência no aminoácido tirosina. Então, é importante saber até para suplementar, tá? Então, essa criança, ela vai ter uma dificuldade na noradrenalina, na dopamina. Então, ela vai ser uma criança com muitas características de TDAH, com muitos problemas, né? O HTR2A é um receptor de serotonina. Então, é aquela criança que já tem um problema mais severo, que apresenta problemas psiquiátricos, problemas muito próximos à psicopatia, por exemplo, que era o caso do meu filho, né? O MTHFR, que eu falo em todas as minhas lives, é o que causa a hiperhomocisteína. Então, geralmente, quem tem esse gene, e 50% da população tem esse gene, eu diria para você que quase 100% dos TDAHs tem esse gene, é um gene que impede a absorção de vários nutrientes, como eu já falei, B12, B9, coenzima Q10, muitas vitaminas, né? E minerais, inclusive, tá? Então, quem tem esse gene, são pessoas que fazem, hoje a gente vê muito, né? Então, essa expressão gênica do MTHFR está muito em voga hoje em dia. Os psiquiatras estão cada vez mais estudando essa questão da hiperhomocisteína. Por quê? Porque são as pessoas que apresentam Alzheimer, são as pessoas que apresentam doenças autoimunes, como esclerose múltipla, são pessoas que apresentam problemas
crônicos, como fibromialgia, síndrome da fadiga crônica e por aí vai, tá? Então, é importante a gente entender que é uma questão patológica, sim, e que precisa ser tratada não só com estimulante, com efeito hoje em dia, somente com estimulantes opioides, né? Somente com drogas que vão estimular, porque as drogas estimulam, mas elas não corrigem as deficiências da criança, né? Então, o SL6A2 geralmente está relacionado a mães fumantes, o SLC6A3 é o gene responsável pelo transporte da dopamina. Então, geralmente, essa criança tem uma deficiência de dopamina. Então, vai ser aquela criança bem de mal com a vida, bem opositora, né? E precisa ser tratada. O VDR, que é a deficiência, a alteração, está um pouco erradinho ali, mas a alteração de humor e hiperatividade associada ao déficit de atenção. Esse VDR é da vitamina D, né? Vitamina D, VDR. Então, pessoas que têm deficiência de vitamina D tendem a esquizofrenia, tendem a ter problemas psiquiátricos severos. E os TDAHs, eles quase sempre, né, eles têm essa deficiência. E, apesar de ser uma deficiência só da vitamina D, mas está associado a outros fatores nutricionais, como também deficiência de vitamina C, deficiência de magnésio. Então, é muito importante, deficiência de vitamina K, é muito importante, porque essa criança, ela pode ter vários problemas como câncer, problemas cardiológicos, problemas, por exemplo, de trombose, vários problemas estão associados. Então, quase sempre os TDAHs têm esses fatores genéticos. Agora, gente, eu preciso confessar uma coisa. Eu tirei esses genes do meu estudo genético, ou seja, eu sou portadora de todos esses genes. Então, não é uma sentença, mas é algo que precisa ser cuidado. Gostaria eu de ter sabido do que eu sei hoje, alguns 20 anos, 30 anos atrás. Eu provavelmente teria um quadro de saúde muito diferenciado, apesar de eu ter tido uma vida muito regrada, nunca fumei, nunca bebi, nunca usei drogas, sempre me alimentei bem, e por isso estou viva, né? Porque eu tenho uma imunodeficiência severa. Então, as crianças TDAHs podem sofrer com problemas de imunodeficiência, por isso problemas de asma, problemas respiratórios, pneumonias de repetição, problemas de pele. Então, muita coisa é do TDAH e as pessoas não percebem, né? Então, a pessoa tem um problema de pele, isso não tem nada a ver com TDAH, um psiquiatra diria. Tem sim, porque está associado aos genes e à insuficiência nutricional, tá bom? Então, eu colaboro com esse laboratório. Se alguém quiser uma orientação genética, pode me procurar. Por enquanto, eu não estou cobrando nada, tá, gente? Só por enquanto, daqui para o final do ano eu já estarei cobrando. Mas, por enquanto, como eu ainda estou finalizando meus estudos, então eu não estou cobrando. Eu posso fazer a orientação genética, posso passar os painéis, enfim, fazer uma orientação que a pessoa queira, porque eu estou me especializando exatamente nisso, né, no TDAH. Eu já estou na fila, né, Clara? Eu já falei com você antes, já estou na fila. Só um minutinho aqui que Márcia Barbosa, ela perguntou como faz para fazer um estudo genético no Brasil. Tá, eu vou dizer já. Deixa só eu falar do que tem funcionado. Eu criei esse protocolo para o meu filho há 7 anos atrás.
E hoje muitas pessoas já estão dando continuidade, alguns médicos, terapeutas, estão dando continuidade a esse protocolo pelo resultado obtido com o meu filho. Então, vamos lá. Primeiro, faz-se uma higiene alimentar. Nós tiramos alimentos que sejam o que eu chamo de neurotóxico, tá, gente? Pode ir lá no meu YouTube, porque tem vários vídeos falando sobre isso. Então, os neurotóxicos são os alimentos com glúten, com caseína, com açúcar, que são opioides, né? E os alimentos processados, aqueles que têm corantes, né? Que a gente tem a questão da histamina, precisa ser cuidada, a questão da pectina precisa ser cuidada. Então, essa higiene alimentar ela é muito importante, porque, olha só, 20 a 25% dos nutrientes que a gente come são usados pelo cérebro. Olha como é importante. 20 a 25% do que nós comemos é utilizado pelo cérebro. Então, se a gente tem uma deficiência alimentar, uma deficiência nutricional, qual é o primeiro órgão que vai sentir? É o cérebro, tá? Bom, depois que você já corrigiu isso, já entendeu que todo TDAH tem uma intolerância a carboidrato, então você tem que reduzir ao máximo a quantidade de carboidrato, né? E eu tô falando retirar todo o açúcar e diminuir os carboidratos e cortar os carboidratos simples e usar os carboidratos complexos, tá? Então, depois que você já corrigiu isso, a gente faz a intervenção comportamental. Gente, tem muita mãe com dificuldade de fazer intervenção comportamental, porque acha que o filho tem que ser o amiguinho do filho, que não pode ter autoridade, que não pode... Olha, são todos conceitos errados. Porque quando a gente pratica uma inteligência emocional nessa intervenção, a gente pode ser até um pouco mais autoritário, a gente pode ser até um pouco mais firme e a criança vai se apaixonar. Toda criança gosta de que alguém vá lá e quebre o padrão de comportamento. O que é isso, né? Na PNL, a quebra de padrão de comportamento. Então, a criança está acostumada a fazer aquilo. Chega uma visita, ela vai chutando a perna da visita, ela vai fazendo alguma coisa. Então, se a visita volta para ela e faz um espelhamento, fica chutando a perna dela, ela não vai gostar. Mas aquilo é, por exemplo, uma quebra de padrão. Ah, mas o adulto fazendo isso com uma criança? Exatamente, para que ela tenha consciência de que aquilo que ela está fazendo é bem desagradável. Isso chama-se quebra de padrão. Um espelhamento, por exemplo, é uma quebra de padrão. A criança cai na rua e começa... A mãe cai na rua e faz... A criança vai olhar, mãe... O que você está fazendo? Então, isso é uma quebra de padrão. O espelhamento, por exemplo, é uma quebra de padrão. Então, isso é muito importante que você faça. Se você ama seu filho, faça a intervenção comportamental. Sabe por quê? Porque muitas das coisas que o seu filho vai perceber sobre ele vai conhecer sobre ele, é através da sua intervenção. Quase tudo que eu sei hoje foi porque alguém fez alguma interferência. Eu lembro de uma vez, eu estava numa praia com algumas amigas e as pessoas, uma pessoa estava conversando e ela saiu assim, irritada, com uma raiva, né? Falou assim, mas que mulher chata! Ela reclama de tudo, fala mal de tudo, não sei o que, não sei o que. Gente, eu fiquei olhando pro cara assim, dizendo, essa chata sou eu? Eu sou chata assim? Então, mas eu agradeço a essa pessoa, porque foi naquele momento que eu entendi que eu deixava essa deficiência dos meus neurotransmissores passar pela, né? Então, hoje, se eu tiver com
pouco de mau humor, assim, eu já viro para o meu marido e falo assim, olha, eu acordei com mau humor hoje. Aí ele fala, nem precisava falar, eu já estou vendo pela sua carinha. Então, a gente já vai avisando as pessoas e a gente vai se controlando. Então, se eu tivesse tido esse feedback, de repente, da minha mãe ou do meu pai, eu até tive, né? A minha mãe sempre me dava uns toques assim, e foi o que me ajudou muito hoje, né? Chegar até hoje com uma vida bem-sucedida, eu tive vários negócios, sempre tive uma vida bem-sucedida. Mas, sinceramente, eu fiz muitas coisas que eu não tinha consciência. Uma delas era essa, de ficar reclamando de tudo, nunca estar satisfeita, né? Então, isso é um problema que a intervenção comportamental, porque veja bem, se o seu filho ele tem 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, ele está há 10 anos se comportando de maneira inapropriada. Se hoje você suplementa e você faz uma alteração alimentar, mas não diz para ele que aquele comportamento é inapropriado, ele não muda. Ele já não produz mais, ele já está ali produzindo a dopamina, melhorando tudo, mas ele está num padrão de comportamento. É assim que ele sabe ser. Ele foi assim até os 10 anos. Você não educou ele diferente. Então, agora que você está aprendendo através, né, da comunidade, que você está aprendendo o que é intervenção comportamental, então você tem que aplicar isso, porque é a hora de você ajudar o seu filho a ser bem-sucedido na vida. As pessoas não têm a obrigação de aturar uma pessoa mal-humorada, uma pessoa que está sempre reclamando, uma pessoa que não tem uma atitude gentil ou cortês, por mais que seja uma questão clínica, tá? Bom, a suplementação. Hoje a gente advoga uma suplementação intracelular, né? O nome é complicado, mas ela é muito simples. São esses suquinhos aqui que eu tô tomando. Então, eu tô nutrindo meu cérebro, tá? O que acontece com isso? Isso aqui é uma tecnologia muito especial e a gente pode falar disso. Se você quiser, se você pode procurar a Carla, a Alessandra, que ela pode te explicar. Antes disso, eu usava altas doses, porque eu sabia dessa questão genética de má absorção, então eu usava altas doses para que a criança pudesse absorver alguma coisa, né? Para você ter uma ideia, a vitamina B12, que é essencial, a absorção dela é de 1%. Então você precisa de um pouquinho, só de 2,4 microgramas. Mas para absorver esses 2,4 microgramas, olha, você tem que tomar, às vezes, intramuscular, 10 mil de B12. Ué, mas por que isso? Porque elas dependem do sistema digestório. Lembra que é uma questão metabólica. Por que o médico dá uma injeção de 10 mil, né, microgramas quando a pessoa só precisa de 2,4? É porque ela tem esse problema de metabolizar. Então, se dá uma quantidade muito grande e se reza para que ela absorva um pouquinho. Já a suplementação tecnológica intracelular, ela é diferente. Ela vai direto para a corrente sanguínea e ela atua desde o DNA, tá? Então, se vocês quiserem saber um pouquinho sobre isso, fiquem à vontade. Agora eu vou responder o que a nossa amiga aí perguntou sobre a questão dos exames genéticos. Pode me procurar, tá? Eu prescrevo os exames, você paga diretamente ao laboratório, os preços são bem acessíveis, considerando preços de exames genéticos, né? E são painéis. Esses painéis, eles dão uma ideia muito clara do funcionamento integral de cada pessoa. Porque, gente, nós temos uma coisa chamada digital metabólica, eu diria, né? Eu nunca usei esse nome, mas seria isso. Cada pessoa tem um sistema de absorção, de metabolização diferente do outro, porque esse sistema vem da microbiota, né? A sua microbiota é diferente da minha. Todo mundo tem uma diferente. Por isso que é importante fazer o exame genético, porque a gente começa a entender o funcionamento da sua microbiota, o funcionamento, seu funcionamento metabólico. Cada pessoa tem um diferente, tá?
Então, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua paciência. E estou aberta a perguntas. Bom, antes de responder as perguntas, eu quero pedir a vocês carinhosamente que me adicionem no Instagram, Clara Ummanen, no YouTube Dicas da Clara, tá? No Facebook eu tenho Dicas da Clara também, já que o Clara Ummanen está sempre cheio. Enfim, LinkedIn, Google, Facebook e o meu telefone. No Twitter também, né? Sim, no Twitter. E tem o meu número aí, se vocês... se você vai procurar a pessoa que te indicou esse link, né? Da comunidade e tudo mais. Se for uma questão genética, você pode me procurar, que aí, então, a gente conversa e eu vejo no que eu posso ajudar. Clara, só lembrando, né, que você tem outra live conosco, né, falando sobre alimentação e suplementação. Quem já gostou de hoje, então não pode perder, não pode perder no dia 17 de julho a sua outra live. E na próxima teremos Jurema Solidário falando sobre atividades de regulação para pessoas com TDAH, né? E aí segue a programação, tá? E assim, é só fazer algumas perguntas. Eu não estou vendo tantas perguntas, né? Porque foi muitas informações. Eu fiz meus registros aqui, sabe? Mas, assim, tem muita gente que vai ver depois, né? E, assim, você ia falando de como você se descobriu, alguns, é, alguns comportamentos, alguns sintomas, né? Eu fui, assim, alguns fui me identificando, né? Vai causando emoção, porque para que veja como você foi diagnosticada tardiamente, né? E quantas pessoas vivem em sofrimento, né, por não ser avaliada. Muitas vezes se faz os profissionais que, digamos assim, tem todo tipo de profissional. Tem aqueles que se dedicam, que faz uma anamnese bem feita, né, que avalia o seu paciente, e tem outros que tá ali cumprindo, né, um plantão, um horário, e não faz essas orientações todas que você deu, né? Que muita gente nem sabe que é possível fazer exames genéticos, né? E que falta tanta coisa para que a pessoa tenha esses sintomas e vive em sofrimento. Eu tenho certeza, Clara, que muita gente vai se identificar, né, com alguns sintomas, muita gente vai procurar você nas redes sociais, né? A gente vai ficar divulgando vocês, porque realmente é um trabalho muito bom, de qualidade, né? Por isso que a gente está aqui, né, no YouTube, porque coisas boas a gente tem que compartilhar. E aí eu queria que você fizesse tipo esse resumozinho é, de alguns sintomas que a pessoa pode, assim, entender, ligar o alerta. Será que isso é TDAH? Será que eu devo procurar algum profissional, né? Porque muitas vezes a pessoa está assim, mas está em casa, está em sofrimento, está se isolando, né? De adulto ou de criança que você quer? Adulto, criança, porque eu acredito assim que muitos adultos descobrem depois de uma criança que tem um sintoma mais grave, mais de oposição, né, que vai prejudicando a rotina dela, o aprendizado. Então, vem as queixas, e daí, quando ela começa a acompanhar o filho, ou a criança, ou alguém, se descobre. Né? Muitas vezes acontece isso. Então, existem vários casos, né? Existem os casos em que
são mais severos, como o caso do meu filho, por exemplo. Meu filho tinha muitos toques, né? Ele tinha um Tourette bem acentuado, mas aí já entrava para o autismo também, né? Gente, eu vou dizer para vocês, abra um pouquinho a cabeça, porque o TDAH é um sintoma do autismo. Muitos são autistas e não sabem, porque é muito similar, tá? É muito similar. Eu quase não consigo separar o que é sintoma de autismo e o que é sintoma de TDAH, porque tem ambos, né? Tem autista que não é TDAH, mas quase todo TDAH é autista, tá? Então, vamos lá. Uma criança que chora muito, se a sua criança, ela chora muito, ela provavelmente está em sofrimento. Então, é uma criança que pode desenvolver o TDAH. Se ela é bebezinho, já chora muito. O TDAH, normalmente, ele se apresenta na faixa dos 4, 5 anos. Mas algumas crianças apresentam oposição desde bebezinho. Você vai dar uma coisa, a criança joga longe, já bate, já grita, já bate na mãe. Tem crianças de 7 meses que dá um tapão na cara da mãe e que grita, que ordena, sabe? Que domina. Só quer aquilo do jeito dela, né? Então, essa criança, com certeza, tem algum problema e você já deveria alertar e cuidar. Porque quando as mães começam a cuidar das suas crianças TDAH, geralmente é na fase escolar. A professora percebe, aí manda para a psicóloga, aí a psicóloga chama a mãe, e aí é quando se começa a investigação. Mas aí, já aos 7 anos, 8 anos, a criança já está com uma vivência dos sintomas, às vezes há 4 anos, 5 anos. Então, ela já passou por muito sofrimento. O melhor é você identificar bem cedo. Quando uma criança é muito dominadora, ela quer do jeito dela, não aceita diferente. Crianças, bebezinho de 1 ano, 2 anos, que não quer aquele sapato, que, sabe, chora, se você que determina o que quer comer, o que quer. Seletividade alimentar é uma característica muito forte, então se a criança não come um determinado alimento, só come um determinado alimento, ou se é muito chatinha para comer. Enfim, o meu filho, ele era tão imperativo, que ele, assim, fração de segundos, ele destruía um ambiente, sabe? Assim, quebrava, isso com 4 anos, né? Quebrava o luxo da casa, batia as portas, quebrava as portas dos armários da cozinha, subia em cima das pessoas, arranhava a televisão. E eu comecei a olhar aquela criança, né? Quando ele veio para mim aos 4 anos, eu falei, gente, isso não é normal. Essa criança está em sofrimento, chorava por tudo. Ficava só ali no tablete, e chorava por tudo. Se você tirasse o tablete para carregar, ele fazia um escândalo. Então eu falei, gente, isso não é normal, né? E foi quando eu comecei a pesquisar para cuidar dele. Meu filho já está há 6 anos sem nenhum sintoma de TDAH. Nenhum sintoma de TDAH. Vai bem na escola, fala 5 idiomas, e ele foi diagnosticado na época como com deficiência de aprendizagem. Eu tenho deficiência de aprendizagem também. Você vê como é que a coisa fica diferenciada, né? Então, dislexia, que é uma coisa comum dentro dos TDAHs, e ele não tem diagnóstico de dislexia, mas foi dito que ele nunca aprenderia nada, não seria alfabetizado, nada disso. E pelo contrário, ele hoje é uma criança super sociável, linda, feliz da vida, tudo tá bem para ele, tudo tá maravilhoso, a comida sempre é deliciosa, tudo é maravilhoso. Se eu conto que a gente passou quando ele tinha 4 anos, parece mentira, que as pessoas conhecem ele hoje e falam assim, Clara, isso não existe, não. Ele é um doce, ele é uma criança maravilhosa. Mas era impossível ir com ele a qualquer lugar. Impossível. Então, eu estou contando esse relato pessoal, meus amores, porque vocês entendam que há possibilidade, vai dar trabalho, mas há possibilidade de você corrigir isso desde muito cedo. Com relação ao adulto, geralmente o que a gente percebe é a intolerância à frustração.
Então, aquela pessoa que tem reações bruscas, quando ela não consegue o que ela quer, quando as coisas não vão do jeito que ela quer. Então, essa pessoa tende um pouco a ser TDAH. Geralmente, o TDAH fala demais, né? Essa é uma característica também. Então, você fala com uma pessoa que fala o tempo todo, só fala dela. O TDAH, ele é muito centrado nele mesmo. Então, ele não tem muita percepção do outro. Então, ele fala muito dele, né? Ai, que minha vida é chata, minha mãe é chata, isso aqui, não sei o quê. Assim, falando a conversa tem uma conotação um pouco mais negativa. Não é aquela pessoa leve, gostosa, não é, né? Mas pode vir a ser, viu? Tia Clara é leve, gostosa. Pode vir a ser, tá? Então, o TDAH, ele é uma pessoa que ele quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas ele não consegue terminar nada. Porque ele se distrai, né? Eu, às vezes, tenho que fazer uma live, eu tenho que preparar um material, aí eu já paro aquela que eu estou fazendo, eu vou fazer outra de outro dia que não tem nada a ver, aí começo, paro aquela na metade, volto para aquela outra. É uma característica, né? É uma característica, mas isso tudo pode melhorar, porque essas características, elas ficam muito pioradas quando a pessoa entra num processo de nuvem mental, sabe? Que ela não consegue se concentrar mesmo, que ela não consegue entender, que ela não consegue, ela não tem paciência para assistir nenhuma live como essa. Então, fica muito piorado quando a pessoa entra num processo de nuvem mental. Bom, enfim, geralmente é uma pessoa com problemas de relacionamento, problemas de ciúme, de dependência, porque a questão do apego, né, é muito grande, então já vai ter problemas de relacionamentos. Muitos são ou dominadores, eu chamo, tem dois tipos de metabólicos, né? Uns são os dominadores, outras são porque assim, o TDAH, ele procura. O metabólico, eu não gosto de falar TDAH, eu gosto de falar metabólico, né? O metabólico, ele procura outro metabólico. Então, ele vai procurar aquele mais. Se a pessoa é mais submissa, porque é insegura, vai procurar o mais dominante, sabe? Então, se você é uma mulher que casou com aquele homem meio brabo, meio dominante, que tudo tem que ser do jeito dele, que manda, que não sei o quê, talvez você seja metabólico e talvez seu marido seja metabólico também. Diferentes, mas é assim que acontece. Então, aí vem um TDAHzinho e a gente precisa se cuidar, né? Então, eu sempre falo que a mãe tem que se cuidar primeiro. Né? Tem algumas perguntinhas aqui, Clara, no chat, deixa eu ver. Cimento. Muito bom, aí criamos a estratégia para o conforto das mesmas. Deixa eu ver, isso aqui foi Jurema. Aqui, Patrícia e Pamela, as toxinas do cigarro que mutarem um gene do feto, posteriormente este gene permanece e será considerado hereditário? Deu para Não, entender? entendi. Não, as toxinas do cigarro, elas não modificam o gene. Não, não é isso. A criança já vem com uma questão hereditária de deficiência de desintoxicação. E ela recebe aquela carga tóxica da mãe, como ela não consegue desintoxicar, o cérebro fica inflamado, a própria formação cerebral fica prejudicada. Mas não é que as toxinas fazem uma mudança no gene. Fazem no sentido da epigenética. Aquela criança já tem o gene fica com uma performance maior. Ele fica, por exemplo, você tem um gene, todos nós temos genes patogênicos, né? Todos nós temos. Mas nós não manifestamos, às vezes, aquele gene. Ele é manifestado quando a questão exterior, as toxinas, elas interferem e aumentam a expressão gênica. Então, não é que as toxinas alteram o gene, não, elas alteram a expressão do gene que a criança já tem, tá? Márcia Barbosa está perguntando, Clara, você fala
Então, que arrumando a alimentação e fazendo suplementação, a criança pode deixar de usar os remédios sintéticos? Cada caso é um caso, né? E pelo amor de Deus, remédio só quem tira é médico, tá? Então, o médico que passou. Então, eu não estou aqui aconselhando ninguém, mas eu perfeitamente. O meu filho nunca tomou nenhum remédio químico e ele era um caso extremo de hiperatividade. Nem dormia, a criança dormia. Ele gritava dia e noite, né? Então, ele tinha terror noturno. Então, nem dormia, a criança dormia. E eu nunca tomou nenhum medicamento químico, nada. Só alimentação e suplementação. Então, claro, eu também nunca tomei nenhum remédio químico, nunca tomei, a não ser assim, uns 20 anos atrás, quando eu fui diagnosticada de fibromialgia, aí eles dão um antidepressivozinho para aliviar as dores, que não funcionou nada em mim. Mas para minha hiperatividade, eu nunca tomei nenhum medicamento químico, né? Então, maravilha. Só lembrando que, para quem está aqui, a Alessandra Luizari, que se apresentou no começo, ela vai falar sobre medicamentos para o TDAH, indicações e efeitos colaterais, né? Ela é formada em farmácia e ela vai, assim, contribuir muito também com essa temática, né? Complementando tudo que Clara trouxe hoje, né? Acredito assim, vocês podem deixar perguntas, nos procurar, né, nos chats, nos directs, nas nossas redes sociais, né, que vai ser um prazer grande estar captando todas essas questões e trazendo posteriormente em alguma outra live para responder, para esclarecer, porque eu acredito, Clara, que depois dessas informações todas que você trouxe, né, e ilustrando ainda mais um caso de TDAH adulto e infantil, né, infanto-juvenil, muita gente vai despertar, né, vai despertar. Márcia também falou assim, ela perguntou, né? Muita gente procura e pergunta por onde começar a intervenção, que é uma questão assim, né? A pessoa fica, pronto, e agora? Eu me identifiquei com muitas questões que Clara falou aí, mas para onde eu vou agora? Quem vai me ajudar, né? Por onde começar? A intervenção é uma preparação para o seu filho viver uma vida em sociedade. Então, eu vou dizer um exemplo. Quando meu filho queria fazer alguma coisa errada, eu dizia para ele, filho, olha só, a mamãe, ela gosta de... Eu não tenho paciência para estacionar o carro somente nas vagas permitidas. Eu queria parar ali na rua e estacionar o carro no meio da rua, né? Que aí eu não precisava andar muito. Eu não quero ter que ir procurar uma vaga no estacionamento. Eu não quero, porque ele dizia para mim, eu não quero fazer isso. Eu dizia, eu também não quero. Mas sabe o que acontece? Se a mamãe estacionar no lugar errado, a polícia vai lá e vai me dar uma multa. E se eu não pagar a multa, ela vai remover o meu carro, vai tirar o meu carro. Então, se você está fazendo alguma coisa errada, a mamãe vai te dar uma multa, que é uma advertência. E vai tirar alguma coisa de você se você continuar, porque assim é a vida, né? E ele foi entendendo, sabe? Eu acho que você tem que aplicar, mas você tem que explicar para a criança. O TDAH não tem muita consciência do que ele faz, então é importante que você explique a ele que a vida em sociedade ela demanda da gente comportamento diferenciado. Então, por exemplo, meu filho chegava, pegava, ele queria comer alguma coisa, ele comia tudo e não deixava para o coleguinha ou para o outro. E eu dizia, é legal isso, filho, se fizesse com você, você ia gostar. Não, então agora você não come mais. Então, assim, você dá o castigo, né, entre aspas, você dá a consequência, mas você tem que explicar. Essa é a minha dica para você. Tem que explicar. Falar com criança, olhando no olho, na altura da criança e falando baixo. A criança TDAH não te dá atenção se você gritar.
ela vai se opor. Mas se você falar bem baixo, filho, você acha que foi legal isso que você fez? O que você acha? Você acha que o seu colega ficou feliz? O que você acha? Você acha que a mãe do seu colega vai ficar feliz de trazer ele aqui para brincar com você, uma vez que você se comporta dessa maneira? Não. Então você sempre tem que falar baixo. Falar baixo, sério, a voz grave, porque o que a gente faz? Menino, para com isso! Sai daí, só vai, eu vou dar um cascudo em você, porque você quer? Arruma seu quarto agora! Essa voz aguda, a criança não ouve. Você tem que falar grave e baixo. Olha, é a última vez que eu vou te avisar. Se você repetir esse ato, você vai ter consequências. Toda ação gera uma consequência, certo? Então, você vai falar de uma forma séria. E a criança ama. Tudo que a sua criança quer é alguém mais forte que ela. Lembre-se, toda raiva é medo. E a sua criança, quanto mais você fica, mais desprotegida ela se sente. Então, ela precisa que você seja forte. Não é ser abusivo, não é ser agressivo, não é ser... Não, mas que você seja forte. Preciso. É isso. Que bom. Tem só mais algumas perguntas aqui, né? Teve pessoas que chegaram depois, aí disse, eu não peguei a parte da alimentação. A parte da alimentação, ela vai falar na próxima live, depois da live de Jurema, que vai ser sábado, dia 10, né? No próximo sábado, atividades de regulação para pessoas com TDAH, com o Jurema Solidário. Vai ser uma live também muito maravilhosa, com muita questão prática da intervenção. E assim, só lembrando que para onde correr, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, né? A gente precisa de todo esse conhecimento, a parte nutricional, né? Um nutrólogo que vai... um nutrólogo, eu não sei as outras especialidades, Clara, que pode trabalhar também essa questão da nutrição no cérebro, porque muita gente não entende ainda, né? Acha que só alimentação é só com nutricionista e para engordar ou emagrecer. A tia Clara fala sobre nutrição cerebral o tempo todo, né? Então vamos lá assistir os vídeos da tia Clara, porque, gente, olha só, você tem que se educar. Você tem que se educar para ajudar a sua criança. Porque se você ficar dependendo da opinião de profissionais, vai ter um médico que vai dizer isso é bobagem, vai ter outro que vai dizer não, tá certo. Você tem que se educar, você tem que olhar para o seu filho e perceber o que ele não tolera. Sabe, tem mães que eu falo assim, olha, eu percebi, o meu filho não tolera, por exemplo, o suco de laranja, porque é cítrico, né? Tem a intolerância à histamina. Outro diz, olha, o meu filho comeu carne e ele mudou o comportamento. Então, você tem que entender, né? Estudar e conhecer o seu filho, as reações do seu filho ou da sua filha ou de você mesmo. E foi isso que eu fiz com meu filho. Eu fui estudar. Claro que você não precisa ir para fazer uma universidade, como eu estou fazendo, você não precisa ir a esse ponto. A gente dá tudo mastigadinho, mas vocês, pelo amor de Deus, às vezes as pessoas têm tanta preguicinha de assistir uma live, de anotar, né? A gente fala, pega papel e caneta, vai anotando, depois vai pensando nisso, vai pesquisando. É isso que eu aconselho vocês a fazerem, tá? Às vezes, assim, eu vejo a facilidade na gente pegar um material desse, um conteúdo desse, de qualidade, onde você se dedicou, né, anos estudando, pesquisando, para trazer aqui, né, bem espremidinho, para dar prontinho, e muitas vezes as pessoas não se organizam, ou a questão da comodidade, eu estou tão acostumada ao conforto, né, de que parar, porque assim, eu acho, para mim é uma bênção a gente estar recebendo, né, essas orientações, porque é a partir das orientações corretas que a gente vai mudar a nossa prática, identificar, se autoconhecer, né? Eu tenho uma página no Facebook chamada TDAH Todd na contramão. Por que eu coloquei esse nome? Repete, por favor, Clara, que eu não ouvi direito.
até a TDAH TOD na contramão. Por que eu coloquei o nome na contramão? Porque, graças a Deus, eu não era uma mãe de TDAH, de autista, que ouvia dizer assim, autismo, vou voltar para o autismo, eu sei que o grupo é de TDAH, mas para mim não tem muita diferença. Então, autismo não é doença, é uma maneira de ser, o TDAH precisa ser aceito, ele precisa... Eu realmente fui na contramão, sabe? Eu quis entender por que a criança tem esse comportamento, por que dos tiques, por que do choro, por que do não dormir, por que isso acontece. Então, como eu entendi, eu fui na contramão. Eu acabei fazendo tudo aquilo que as mães dizem que não devia fazer, né? Então, eu mudei sim a alimentação do meu filho, eu fiz sim muita intervenção comportamental, né? E eu fiz sim suplementação. Então, não é porque todo mundo vai por um caminho que você tem que ir por esse caminho. Eu tive muito sucesso. Meu filho é uma criança muito feliz, muito sociável. Hoje mesmo nós tivemos uma festa junina, e um monte de criança, brincou, jogou. Eu deixei ele sozinho lá. Meu marido deixou ele sozinho lá, veio me buscar, depois a gente veio para casa, deixou ele sozinho lá, ele veio sozinho da festa, sem nenhuma preocupação. Será que ele vai brigar com o coleguinha? Será que vai bater? Será que vai fazer alguma coisa errada? Nada. Será que vai comer o que não deve? Não. Ele diz, não, tio, eu não vitória, posso comer. né? Então, uma criança feliz, uma família feliz, de verdade, gente. Então, vocês não precisam estar se degladiando com o marido, brigando com o marido, diz que é culpa da mãe, a mãe diz que é culpa do marido. Não, vamos estudar, vamos entender os processos, porque aí a gente pode ajudar os nossos pequenos, né? Eita, Clara, muita pergunta, viu? Vida Plena, Larissa, está perguntando como são os neurônios espelhos do TDAH. Só lembrando aí, gente, que a live vai ficar salva, tá? Clara também vai salvar, vai estar tanto no nosso, né, como no de Clara. A Alessandra, que falou no início, né, que para quem perdeu também, que é a criadora da comunidade TDAH, não é bicho-papão. Conheçam a comunidade, sigam também em rede social para entender que aqui a gente está com a equipe completa, bem preparada para toda a intervenção, né, com o TDAH, que, assim, a gente pode ficar à vontade, claro, de falar, de citar o TEA, não é porque o evento é sobre o TDAH que a gente não vai falar de outras comorbidades, de outras questões, fique muito bem à vontade, porque todo conhecimento só acrescenta, né? E só a outra pergunta, deixa eu ver. O TDAH tem dificuldade de aprender só vendo? Como assim? O TDAH tem dificuldade de aprender só vendo? Olha, deu para entender? Tem algumas pessoas que são... as pessoas são diferentes e as manifestações são diferentes também. Há TDAHs que são extremamente inteligentes. Eu era uma dessas, meu filho que aprendem tudo muito rápido. Eu olho qualquer coisa assim, eu consigo reproduzir. No entanto, eu tenho problemas com a parte do cérebro. Então, a parte da matemática, da informática, das exatas, já tenho muita dificuldade. Meu filho não. Como ele é bem autista, né, ele já vai mais para um nerdzinho, né? Por isso que eu falei, ele chega aqui e fala, filho, faz um programa para esse computador fazer isso. Ele já vai ali, faz. Então, a gente é diferente. O que o TDAH tem dificuldade, e isso eu posso dizer, ele tem dificuldade de aprender com os próprios erros, né? Isso é uma dificuldade, porque ele não se percebe fazendo uma coisa errada. Ele faz por impulso e ele acha, mas eu quis fazer isso, eu fiz. Bati no meu colega porque ele me chamou de boba, eu fui lá e bati nele. Ele não consegue aprender com os erros dele, ele não consegue entender que não é normal ir lá e bater no colega. Então, exige muita conversa, muita referência.
mas alguns podem ter dificuldade de aprendizagem, pode ter dificuldade de aprendizagem em alguma área específica ou não. Isso aí vai de cada um, né? Porque, como eu falei, a expressão gênica é diferenciada de cada um, né? Uhum. Clara, quando você falou, né, assim, a questão da atenção e essa pergunta também, aprender, eu tenho dificuldade de ficar, eu acho que você percebe que eu sempre estou olhando outra coisa, mas a minha atenção, eu estou fazendo isso, mas a minha atenção está mais focada em você, dessa forma, de que eu ficar olhando para você e de repente meu pensamento vai vagando, né? Isso é um sintoma de TDAH. Por exemplo, quando eu aprendi a dirigir, a psicóloga falou assim, gente, mas você não tem atenção nenhuma, atenção, foco nenhum. Mas a sua atenção difusa é tão boa que eu vou te dar a carteira. Nossa. Isso é verdade. Eu tô dirigindo, tipo, tô viajando, mas se alguém me dá uma freada, eu tenho um reflexo muito bom. Então, as pessoas são diferentes, né? Agora, essa é uma característica. Você tem que estar olhando ali, não sei o quê, para poder prestar atenção, é uma característica do TDAH. E muitas mães não entendem por que o TDAH quer estudar com a televisão, quer estudar com som alto, quer estudar fazendo outra coisa. É assim que se estuda um TDAH, né? Ele não consegue ficar ali sentado, lendo, não. Se você olhar o meu computador, quando eu estou fazendo alguma pesquisa, o computador está pegando fogo. E olha que o meu computador é do bonzão, hein? E ele fica pegando fogo, porque tem 30 janelas abertas sempre. Porque eu vou em uma, vou em outra, vou em uma, vou em outra, vou em uma, vou em outra, e volto, e volto, e vou, e volto, e volto, e volto. E é assim que eu estudo. Então, a gente tem que entender que algumas coisas vão mudar. O humor muda, o comportamento agressivo muda, a depressão muda, alguns tics mudam, muita coisa muda, mas outras coisas talvez não mudem tanto, entende? E uma delas é essas, os mecanismos que a gente adquire para aprender, por exemplo. Então, vamos encerrar, né? Porque assim a gente já tomou bastante tempo. Tá, Clara, tá. Gente, são 2 horas da manhã aqui, não vai dar Então, 2 horas. 2 horas da manhã, né? Esse presente lindo para nós. Então, coloque aí nos comentários se vocês gostaram, né? Se vão continuar seguindo, Clara. Quem não me segue ainda tem que ir lá no Dicas da Clara. Eu vou colocar aqui embaixo o link depois e vocês vão lá para me seguir, porque tem muita informação boa lá também, né, Carla? Com certeza, eu já comecei, né? Eu começo primeiro quando eu conheço vocês, eu já começo aí seguindo, estudando, aprendendo e a gente quando tem essas coisas boas tem que compartilhar, né? Então, assim, a Alessandra colocou aí que já foram mais de 700 mães que tiveram suas vidas transformadas ao eliminar sintomas do TDAH, né? Com através de intervenções de comportamento e alimentar, né? Que é o que você falou o tempo todo aqui, essa suplementação, não é só um jeito de funcionar, mas é uma deficiência, né? De neurônios, de nutrientes e tantas coisas, né, Clara? Que assim foi uma aula muito bem dada, que as pessoas possam assistir novamente, né? Porque é muito bom. E deixa eu ver o que. Maravilha. Uau, obrigada, Clara, pela dedicação. Márcia Barbosa. Minha filha faz lição escutando música, live maravilhosa, como sempre. Eu aprendendo muito com Clara e Alessandra. Não vivo mais sem elas. Gratidão. Deus te dê muito fôlego de vida. Amém. Não sabia dessa característica do TDAH, Glícia e a vida. O temperamento não muda, perfeito.
Deus Não, abençoe todas vocês, temperamento empenhadas em nos ajudar. Parabéns, amei. E vamos encerrar, porque senão a gente fica aqui até, né, não aguentar mais, que a gente já não está. está aqui precisando dormir. Então, vamos nos despedir, né, Clara? Gratidão, meu amor, por tudo. Ao seu esposo aí pelo suporte técnico, né? Ao seu filho também por ter doado, né, a mãe esse tempo. A Alessandra que nos ajudou a estar aqui, né? Eu ainda não domino todas essas ferramentas, então minha gratidão, tá? Para vocês. E boa noite a todos, agradecendo a todos, bom final de semana, bom descanso, né? Aproveitem a família, a vida e todas as dicas da Clara, né? Vão lá, sigam todas as redes sociais. Próximo sábado a gente vai estar aqui com o Jurema falando sobre as intervenções, uma parte muito prática, mostrando materiais, né? E é isso, gente. Boa noite. Beijo. Tchauzinho, Clara. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu só ver aqui, ou tirar uma foto. Eu não sei se alguém conseguiu printar aí. Fazer o print, se alguém fez. Tá? Livre-estudo. Alguém faz o print aí, por favor, Alessandra, se puder. Eu esqueci. Ok? Tchauzinho, gente. Acompanhando aqui, pronto. Ótimo. Ok, gente, obrigada, tá? Boa noite e até a próxima live aqui no mesmo canal. Curtam, compartilhem, principalmente para pessoas que precisam dessas informações, tá? Encerrando.